Para você que está acordando agora, 10 horas da manhãzinha, vamos à correção da atividade de matemática, né, Juju? Então vamos lá. A primeira atividade está assim, né? Desafios matemáticos. Qual número está coberto pela carinha nas igualdades abaixo? Bem, a primeira informação nós temos ali dois símbolos, né? Duas figurinhas, né? E está falando que a soma desses dois símbolos é igual a 3. Bem, o que poderia acontecer aqui? Quais seriam as possibilidades para isso aqui, né? Nós poderíamos ter o primeiro número valendo 0 e o segundo 3. Vamos pensar no campo apenas dos números naturais, né? Bom, poderia ser o contrário. Poderia o primeiro ser 0 e o segundo ser 3. Essas são duas possibilidades. Poderia ocorrer o que também? O primeiro ser 1 e o segundo ser 2. E também poderia ocorrer o contrário, né? O primeiro ser 2 e o segundo ser 1. Então, essas são as possibilidades dentro do campo dos números naturais. Bem, na segunda, nós temos que esses dois símbolos aqui é igual a 4. Se é igual a 4, os dois símbolos são iguais, então aqui a gente já consegue descobrir que isso aqui só pode ser o quê? 2 mais 2. Então, quer dizer, descobrimos o valor desse símbolo aqui. Então, a gente sabe que esse símbolo aqui vale 2 unidades. Se este símbolo vale 2 unidades, né? Então aqui ele vale 2, então a gente percebe que este símbolo aqui vai valer 1 unidade. Bom, então nós vimos que esse vale 2. 2 mais quanto que vai dar 5? Então a gente percebe que esse símbolo aqui vale 3. Pronto. Então agora nós sabemos que este aqui vale 1, este aqui vale 3. Então, quem está escondido é o número 4. Então, portanto, a alternativa D. O segundo exercício. Em determinado jogo, há um dragão de 7 cabeças. Cada vez que uma de suas cabeças é cortada, 3 novas cabeças aparecem. O jogador conseguiu cortar 3 cabeças do dragão. Com quantas cabeças ficou agora o dragão? Então, vamos lá. O dragão tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabeças, né? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha que dragão mais bonito, né? Bom, quando o jogador cortou esta cabeça aqui, daqui nasceram mais 3 cabeças. Então, 1, 2, 3. Se o jogador cortou uma outra cabeça qualquer, né? Vamos supor que o dragão cortou, que o jogador cortou essa cabeça. Então daqui nasceu mais 3, ó. 1, 2, 3. E vamos supor que ele cortou essa aqui. Então daqui nasceu mais 3. 1, 2, 3. Então com quantas cabeças ficou o dragão? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então ficou com 13 cabeças. O terceiro exercício diz o seguinte: o gatinho de Zé da álgebra come carne e ovos. Ele come por dia 250 gramas de carne ou então 3 ovos cozidos. Então, ou ele come carne ou ele come ovo, né? Durante toda a semana passada, o gatinho comeu 9 ovos cozidos. Quantos gramas de carne ele comeu ao longo da semana? Bom, nós temos que saber o seguinte, a semana tem 7 dias, né? Então vamos lá, ó. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então vamos supor que se ele comeu 9 ovos, é porque durante 3 dias da semana ele comeu ovos. Então vamos supor que no domingo ele comeu ovos. Então vamos supor que ele comeu 3 ovos. Na segunda ele comeu, por exemplo, 3 ovos. E na terça ele comeu
3 ovos. Quer dizer que nos outros 4 dias da semana, ele comeu o quê? Ele comeu carne. Então, cada dia ele comeu 250 gramas de carne. Então, são 250 vezes 4, né? Porque são 4 dias. Isso daqui é igual a 1.000 gramas. Então, ele comeu 1.000 gramas de carnes durante a semana. Esse gatinho tá dando muito gasto, hein? Bom, vamos lá então à próxima questão. A próxima questão diz o seguinte, que Maicon Binatória vai acrescentar o algarismo 5 ao número 2017 para que o número de 5 algarismo resultante seja o menor possível. Onde ele deve colocar o algarismo 5? Entre o 2 e o 0? Vamos ver. Se ele colocar entre o 2 e o 0, o número fica assim, né? Ó, 2, 5, 0, 1, 7. Então, ele fica com 25.017. Se ele colocar à esquerda do 2, se ele colocar à esquerda do 2, ele vai ficar com 5, 2, 0, 17. Vai dar 52.017. Se ele colocar entre o 0 e 1, se ele colocar entre o 0 e 1, fica assim, ó, 2, 0, 5, 1, 7. Fica com 20.517. Se ele colocar entre o 1 e o 7, se ele colocar entre o 1 e o 7, fica 2, 0, 1, 5, 7. Ele fica com 20.157. E se ele colocar à direita do 7? Se ele colocar à direita do 7, ele fica com 2, 0, 1, 7, 5. Ele fica com 20.175. Então, onde ele deve colocar o algarismo 5 para que o número de 5 algarismos seja o menor possível? Então, o menor possível é 20.157, que é a alternativa D. E a questão número 5 diz o seguinte: dentro de uma caixa há 5 caixas menores. E dentro de cada uma dessas caixas menores, há 5 outras caixas menores ainda. Quantas caixas há no total? Então, vamos lá. Ó, nós temos uma caixa grande. E dentro dessa caixa grande tem 5 caixas pequenas. 1, 2, 3, 4, 5. E dentro de cada caixa pequena, existem 5 outras caixas pequenas. Então, aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele pergunta, quantas caixas há no total? Bom, então, aqui, ó, eu tenho, nesse aqui, eu tenho 5 caixas pequenas, mais a outra que contém ela, então eu tenho 6 caixas. Né? Então, aqui 6 caixas, com mais 6, com mais 6, com mais 6, com mais 6. Então, eu tenho 30 caixas, mais a caixona grande que contém as outras. Então, nós temos um total de 31 caixas. Ok? Beleza? Então, confere a atividade e vê se errou alguma coisinha, né?